Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje aqui na nossa 11ª aula, né, do semestre de 2021.2, dentro da disciplina de Informática Documentária. E na aula passada, que foi online, nós começamos a falar do modelo de curadoria digital, né, qual é o nome aqui só um instantinho, do Digital Curation Center, que ele é compromissado com promover um melhor entendimento e uma abordagem de sucesso em todo o ciclo de vida da preservação digital, visando o gerenciamento, a curadoria e a constante renovação e reutilização desses materiais, tá certo? Então, é disso aqui que a gente fala hoje. Deixa eu só... Está aí. Esse texto vocês tiveram acesso na aula passada, eu pedi que vocês lessem, mas eu disse que eu iria trabalhar um pouco mais sobre esses conceitos, tá certo? Então vamos me concentrar nessa imagem hoje, só para dar uma melhorada, porque o próprio texto não fala muito da imagem, né? Então vamos colocar aqui. Esse ciclo, como você vê, ele nasce a partir de camadas, né? E no centro dessa camada, o que a gente tem? Nós temos aqui os objetos digitais ou bancos de dados. Por quê? Porque aqui é a preservação que estamos tratando, uma preservação digital de dados, que tem sido o foco das nossas discussões, tá certo? Bom, se você observar que aqui você tem todo aquele problema que nós já discutimos nessa disciplina, mas discutimos em outras também, que é o problema da da representação, né? Ou seja, para você poder fazer uma preservação, não tem como, você precisa passar pela representação, e essa representação ela tem que ser adequada para a recuperação que é necessária, né? E nesse caso, nós temos aqui, não poderia ser diferente, logo no início, né, na camada mais interior aqui desse modelo, nós temos os dados e o banco de dados que estão organizados de maneira a representarem os dados e a informação que se deseja. E aqui você tem description, e representation information, representação da informação. Então, você fazendo uma representação dessa informação, uma descrição dessa informação, você o faz usando os dados, os metadados, que esses são preservados em bancos de dados, né? Em tabelas, bancos de dados ou outros instrumentos que são possíveis de ser usados para você guardar os dados. Desde bancos de dados organizados no modelo relacional ou bancos de dados que são organizados em outros modelos também. Assim como estruturas mais leves como XML, né? Bom, logo em seguida, subindo, saindo do parte mais interior para exterior do modelo, a gente tem aqui a parte do planejamento da preservação, que é o que nós discutimos bastante, né, com vocês. Para você chegar um dia a ter processos de curadoria dentro de uma instituição, é necessário que antes haja uma organização para um repositório institucional usando a preservação digital. E a preservação digital só é possível a partir do momento que há um planejamento dessa preservação. E aí passa por todas aquelas etapas que nós discutimos, como selecionar o que é prioridade, o que não é prioridade, selecionar o que deve ser inserido como algo que faz sentido preservar para aquela instituição. E nessa discussão, você tem que justamente discutir o que são as prioridades, o que é relevante. Aí você preserva para a instituição o que é relevante para ela. E o que é relevante, como a gente já discutiu, é a questão dos dados que são obrigatórios serem preservados por força de lei, normas, regras, e aqueles que são preservados por uma função estratégica, para que a instituição conheça seu próprio movimento, conheça seus próprios desdobramentos dentro da área que ela atua, ela poder constantemente analisar, né, a sua atuação e sua relação com o mercado que ela ocupa,
através dos dados. Então, tem que planejar porque é obrigado pela lei ou planejar por aquilo que é estratégico. Então, estratégico e obrigatório são as prioridades iniciais da preservação. Foi a conclusão que a gente chegou nas nossas discussões anteriores, não é isso? Bom, e uma vez que você estabeleceu o plano de preservação e você implementa isso, então você começa a permitir que a comunidade, que é esta camada aqui, que a comunidade, né, da instituição, ela comece a observar, a perceber aquele esforço de preservação, ela começa a utilizar e participar dessa preservação, tá certo? Então é aqui que começa a vida, de fato, de um esforço de preservação digital. Então, neste momento aqui, você pode persistir apenas na preservação digital. Ops. Neste momento aqui, olha, que você está nessa parte azul, que é a Community Watch and Participation, que é o momento em que a comunidade começa a usufruir os benefícios daquilo, ele começa a participar, né, e começa a entender mais aquele esforço da preservação. Então, neste momento aqui, você pode ter o quê? Você pode implementar a preservação ou ir um pouco além, implementar uma questão do repositório institucional, como a gente já discutiu. Então, para quem ficou confuso, nós estamos aqui da camada mais interior, onde nós temos a representação em bancos de dados ou em outros modelos, da informação que precisa ser representada e descrita. Saindo aqui, a gente chega num plano de preservação, que é o que viabiliza a institucionalização da preservação digital. E logo em seguida você tem a comunidade começando a usufruir os benefícios disso e também a participar mais ativamente naquilo, na medida em que começam a ter benefícios daquela esforço de preservação. Aqui, então, surge a oportunidade de um processo de curadoria. E o que é a curadoria? É a seleção de fragmentos do conjunto de dados, né? Você vai selecionar por um tema, por uma origem, por uma finalidade, né? Você seleciona um grupo, você estratifica uma parcela do seu acervo digital e vai promover, né? O ato de fazer a curadoria é organizar, então, uma parte do seu acervo de uma maneira que essa parte organizada ela tenha alguma afinidade entre si. E você apresenta aquilo como uma mostra, como uma exibição, como uma ação de curadoria, tá certo? Lembrando que a parte da curadoria, ou seja, seleção, preparação, organização, né? Isso pode ser feito pelo curador, enquanto a gestão, o fazer acontecer, o cuidar para que as obras estejam sendo visitadas e que estejam sendo tomadas as providências necessárias de organização, isso pode ficar com um gestor, tá certo? Um gerente para aquela amostra. Então, preparação e planejamento, curador. Observação do uso, do acontecimento e do desdobramento da exibição ou da amostra, um gerente, né, ou um organizador. Mas você pode ter o curador responsável por todas essas fases. É nesse momento também que está acontecendo uma curadoria em que podem e devem ser produzidos novos metadados, como por exemplo, quantas pessoas visitaram a amostra, quais obras tiveram maior significância na amostra, quais repercutiram mais entre as pessoas que visitaram a amostra, qual obra foi menos utilizada, qual foi mais polêmica ou menos polêmica, enfim, todos esses dados, essas observações, né, eles passam a ser metadados que vão então ser preservados, inseridos novamente, né, na plataforma, tá certo? Vão ser inseridos novamente na plataforma para que eles agreguem mais dados e, ou seja, um ciclo aqui. Ainda para fora, saindo um pouco mais nessa última camada, você tem aqui um momento de inserção de novos elementos nesse modelo. Você tem aqui a conceitualização, que quando ela chega aqui, ela passa a ser recebida ou criada
como pertencente a todo esse ciclo, né, de curadoria. E nesse momento, uma vez que ela é recebida, ela deve ser avaliada. Appraise and select. Ela vai ser avaliada e selecionada ou não. Uma vez que ela é avaliada, é verificado se ela deve ser preservada ou se ela deve ser descartada. Vai ser liberada para outros usos, não vai entrar aqui nesse esforço. Uma vez que ela tenha sido avaliada e foi selecionada, então ela é inserida no modelo, né? E quando ela é inserida aqui nesse modelo de preservação, algumas ações de preservações têm de ser tomadas, como por exemplo, conversão de formatos, adequação a algumas leis, algumas obtenções de permissões de publicação, né? Vamos supor que é um material de terceiro que chegou, então você pode ter que solicitar permissão para o uso disso numa maneira particular, como você está fazendo naquela instituição. Então, você tem que correr atrás disso. E nesse momento, pode acontecer de você ter que reavaliar e, eventualmente, na reavaliação, você vê que aquele material não pode ser incluído nesse esforço de curadoria, esse esforço de preservação. Então, ela vai ser liberada, vai ser descartada. Então, ela passando pelas ações de preservação sem maiores problemas, o que vai acontecer? Eventualmente, se você perceber que ela tem que ser transformada, que ela tem que ser modificada, se ela tem que ser adaptada, então pode ser que ela tenha que migrar para uma outra fase de transformação. Na transformação, ela recebe um novo formato, nova codificação e segue novamente todo o ciclo para verificar se ela preserva. Se, enfim, chegou aqui, está tudo ok, está no formato adequado para o esforço de curadoria, existem as permissões necessárias, o dado, né, ele é adequado para a curadoria, então, enfim, ele é armazenado. Uma vez que ele é armazenado, ele também se torna disponível aqui nas outras camadas, e uma vez que está disponível nas outras camadas, ele está pronto para o uso, para o acesso, para o uso e para o reuso, né? Lembrando que sempre que acontece acesso, uso e reuso, ocorre sempre uma transformação. Por que ocorre sempre uma transformação? Porque quando qualquer objeto vai fazer parte de uma ação de curadoria, ele vai ser visto, visitado, vai ser percebido. Então, os níveis de visitação, de observação, de percepção pelo público são metadados, são dados estatísticos que devem ser reinseridos. Então, daí o fato de que sempre implica numa transformação. Como a gente explicou, esses metadados da observação, do volume de interesse ou de não interesse, o quanto aquele trabalho foi polêmico ou não foi polêmico, o quanto aquilo repercutiu, não repercutiu, tudo isso entra aqui, tem que ser analisado, criado, né, avaliado, inserido, e esse ciclo ele tem então a vida neste sentido, né? É uma coisa contínua. Agora, este modelo aqui, ele não é um modelo final e não é também o modelo, ele é um modelo. E mesmo que você adote esse modelo, não significa que aqui você não vai incluir novas etapas, novos momentos, novas transformações desse ciclo. Por quê? Surgem novas tecnologias, surgem novas abordagens e você pode inserir essas novas abordagens, essas novas tecnologias aqui que afetam esse ciclo de curadoria, tá certo? E com isso, o seu esforço vai sempre evoluir. A ideia de você seguir um ciclo desse, você ter mentalizado um ciclo desse, e em cada uma dessas etapas aqui, que eu estou passando pelo mouse, você tem que ter, tanto as exteriores como as mais interiores, você tem que ter alguns procedimentos, padrões a serem adotados. Ou seja, quando um documento chega neste ponto, o que é feito? Como é feito? Quem faz? Qual é o prazo para ser feito? Como indica que está concluído? Né? Aqui também, o que vai ser feito? Quem faz? Como faz? Quanto tempo tem que levar para fazer? E como indica que está pronto? Então, para todos esses momentos aqui, você deve ter as respostas para essa pergunta, de forma que quando chega um documento, quando chega aqui um objeto digital, quando chega um metadados em um determinado desses pontos determinados, aquela pessoa que está responsável por essa parte
camada ou por um passo aqui no modelo, ela saiba exatamente o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser a indicação de que aquilo está pronto para ser disponibilizado e usado pelas pessoas, tá certo? Então isso aqui é um trabalho legal, né? De ser feito por um bibliotecário, de pensar nessas etapas, pensar nesses momentos todinhos. E desde já eu desafio aí a minha turma, né, do semestre de 2021.2, para a gente começar a pensar em uma proposta do que deve ser feito em cada uma dessas etapas, para a gente ir para o modelo. Se a gente não consegue fazer no modelo inteiro, a gente faz só de uma camada e de repente a gente pode dar uma contribuição para a área, acrescentando uma proposta, né, de procedimentos para o ciclo, para o controle do ciclo de vida de curação, de curadoria digital, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Se ficou algum ponto que não seja claro, rebobina a fita aí, aperta o play. E se mesmo assim ainda ficar com alguma dúvida, nós estamos disponíveis lá no grupo do WhatsApp para algumas perguntas pontuais, tá certo? Umas dúvidas mais complicadas, mais existenciais, mais filosóficas, aí não bota no WhatsApp não, que vai ser difícil de responder por ali. Eu prefiro, nesse caso, que você guarde essa pergunta para fazê-la na nossa aula ao vivo na próxima terça-feira, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da temática e que tenha ficado legal, tá bom? Tchau, tchau, até mais!